No dia 9 de janeiro comemoramos o Dia do Fico. Mas você conhece essa história? Olá, eu sou a Mariane e hoje vou te contar 5 fatos sobre o Dia do Fico. Primeiro fato. A princípio, Dom João VI queria permanecer aqui no Brasil e ia mandar o seu filho Dom Pedro I para Portugal para representá-lo. Porém, a corte portuguesa, junto com os ingleses, estavam ansiosos pelo retorno do rei a seu país natal e não se contentariam em receber apenas o príncipe. Isso porque, quando a família real fugiu para o Brasil, quem ficou lá em Portugal foram os ingleses, que estavam defendendo o país da França e também governando. Mas, em 1820, a população portuguesa e principalmente a corte estava cansada de disputar esse governo com a Inglaterra e, ao mesmo tempo, bancar a família real aqui no Brasil, já que lá em Portugal estava sendo cobrado altos impostos para que a família real portuguesa aqui no Brasil pudesse continuar mantendo seu estilo de vida monarca. Por outro lado, segundo os conselheiros do rei, se ele voltasse para Portugal, era certo que aqui no Brasil aconteceria uma revolução em prol da independência. Tentando conter essa ameaça, o rei Dom João VI volta para Portugal, mas deixa aqui no Brasil como príncipe regente o seu filho Dom Pedro I. Segundo fato, a regência de Dom Pedro I começou com o pé esquerdo. Assim que começou a governar o Brasil, Dom Pedro teve muitos problemas financeiros. Grande parte pelo fato de que quando a família real voltou para Portugal, levaram com eles todo o dinheiro do Brasil. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu vou deixar aqui em cima o vídeo para você assistir a seguir. Além disso, ainda em 1821, a corte portuguesa retira o título de príncipe regente do Dom Pedro I. E começa a pressioná-lo para que ele volte a Portugal também. O pretexto é que o príncipe precisava receber educação que só tinha lá na Europa. Isso porque, quando ele veio para o Brasil, ele tinha apenas 10 anos. E aqui ele não recebeu uma educação digna de um príncipe que seria o futuro rei. Mesmo com toda essa pressão e a desculpa dos estudos, Dom Pedro não queria voltar para Portugal. Isso se dá pela boa vida que ele tinha aqui no Brasil e a companhia das suas amigas, que muitos diziam ser as suas amantes. Terceiro fato. Apesar da história não favorecer o rei Dom João VI, ele era um homem observador e sábio. Ele sabia que se seu filho voltasse para Portugal e no Brasil não ficasse nenhuma figura de autoridade como um monarca, não ia demorar para que logo a revolução em prol da independência começasse. Por isso, em suas cartas a Dom Pedro, ele não enfatiza a vontade de querer que seu filho volte para perto dele lá em Portugal. Se Dom Pedro voltasse para Portugal assim como a corte estava exigindo, o Brasil ia voltar a ser apenas uma colônia, o que todo brasileiro da época era contra. Voltando um pouco na história para você entender melhor, quando a família real chega ao Brasil em 1808 e o rei Dom João VI assina o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, logo depois o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido, Brasil-Portugal, Alvares, o que reduziu significativamente os impostos e ficou mais fácil a vida dos comerciantes para comercializar direto com os outros países. Sabendo desse provável pacto colonial, os comerciantes logo começam a se reunir para difundir a ideia de independência. Mas não era só os burgueses que estavam preocupados com o retrocesso do Brasil à colônia. Os funcionários públicos, juízes e outras autoridades também estavam muito preocupados com isso, já que corriam o risco de perder os seus empregos. Quem assistiu o vídeo sobre as curiosidades da família real portuguesa aqui no Brasil, vai lembrar que grande parte dos nobres que vieram para o Brasil receberam cargos públicos bem remunerados. E se você não conhece essa história, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Mas enfim, todos esses cargos públicos estavam em ameaça, já que, se o Brasil voltasse a ser colônia, quem governaria seria Portugal. Então, não faria sentido manter os cargos públicos. Tudo começou a ficar muito tenso, porque dependendo da decisão que Dom Pedro I tomasse, poderia acontecer guerras civis, agitações e até uma república.
Quarto fato: a esposa de Dom Pedro I, a Leopoldina da Áustria, teve muita influência no Dia do Fico. Poucos conhecem a grande história dessa ilustre mulher, e se você quer saber sobre ela, deixa aqui embaixo nos comentários. Quero o vídeo da Leopoldina. A Leopoldina era muito inteligente, recebeu a melhor educação que uma monarca poderia ter. Apesar de não ser muito bem vista aqui no Brasil, por ser uma mulher que lia muito e gostava de estudar, ela tinha muito conhecimento político e sabia que o rei Dom João VI não tinha muito poder lá em Portugal, já que quem governava era a corte. Sendo assim, se seu marido voltasse para a Europa, mesmo que fosse para estudar, ele não passaria de um enfeite lá em Portugal. Ela também sabia da agitação da elite brasileira e temia que um conflito armado acontecesse, deixando o Brasil fraco e politicamente instável, correndo o risco de se fragmentar em diferentes unidades políticas no país. Com isso, Leopoldina foi muito enfática em dizer que não voltariam para Portugal. E como todo mundo sabe, se uma esposa diz e o marido não obedece, ele dorme no sofá. Brincadeiras à parte, a decisão de Leopoldina foi crucial para o desenrolar da história brasileira. Quinto fato: José Bonifácio também teve muita influência no Dia do Fico. José Bonifácio de Andrada Silva era paulista, rico e estudou Direito e Filosofia na melhor universidade de Portugal. Ele percebeu que não seria bom para os negócios se o Brasil se tornasse uma república. Então, começou a se reunir com a elite de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para mostrar para eles os benefícios de um Brasil independente com Dom Pedro I governando como rei. Com isso, José Bonifácio reuniu cerca de 8.000 assinaturas do povo, ou melhor, da elite brasileira, em uma petição para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Essa declaração foi entregue a Dom Pedro I no dia 9 de janeiro de 1822, lá no Paço do Vice-Rei, no Rio de Janeiro. Diante de tal documento, o monarca sai à janela, em frente à pequena multidão que estava aguardando a sua resposta, e diz a célebre frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." Surge então o Dia do Fico com essa icônica frase que foi de grande importância para a independência do país, que aconteceu meses depois. Gostou desses 5 fatos? Você sabia que o Dia do Fico era muito mais do que uma frase gritada na janela? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para você não perder mais conteúdos como esse. E eu te vejo na próxima. Tchau!